Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal Marcelo na área, do outro lado de cá, aqui para poder debater com vocês mais um pouco sobre literatura, sobre filosofia, poesia, arte, política, ciência e tudo que está conectado aí com o mundo dos livros e com o mundo das ideias, né? E eu aproveito aqui o início do vídeo para... Esse é o segundo vídeo do canal, né? Eu aproveito aqui esse início do segundo vídeo para mandar um grande abraço aí para todos os amigos que estão sempre trocando ideias comigo ali nas resenhas do Facebook e que tem sido, né, um terreno de grande aprendizado para mim também, que já estou nesse mundo da escrita já tem mais de 20 anos. Então, enfim, está sendo uma experiência fantástica publicar as resenhas ali e trocar essas ideias com pessoas que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha visto, mas que estão ali, né, abertas a debater, a dialogar sobre essas questões, sempre de uma forma muito rica e muito inteligente. Então, fica aqui o meu abraço para todos os amigos do Facebook. E, para além disso, também deixo aqui já registrado que uma das minhas pretensões aí nesse ano de 2022, que está começando, é o de transformar essas resenhas que eu tenho publicado no Facebook em livro, né? A minha preferência é que seja livro impresso, né? Mas, enfim, se eu demorar muito para conseguir uma editora, eu vou publicar eles em PDF mesmo. E, enfim, mas eu vou informar vocês com certeza quando isso acontecer, tá? Então, assim, no vídeo de hoje eu não fiz nenhum roteiro aqui para falar hoje com vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre os livros que eu terminei de ler no final de dezembro, né? Foram 4 livros que eu terminei no dia 28, 29 de dezembro e um deles, inclusive, eu fiz uma resenha já no Facebook e eu vou falar um pouquinho deles com vocês hoje aqui para poder, enfim, dar uma pincelada aqui sobre algumas ideias interessantes que eu acho que podem ajudar aí a quem eventualmente entrar em contato com essas obras, né? Então são 2 obras de ficção, né? E 2 livros teóricos, né? Agora, em tudo isso, em cima daquela discussão que a gente teve no vídeo passado, tudo isso se enquadra nesse conceito mais amplo de literatura, que é essa ideia que eu tentei desenhar lá no vídeo anterior e que conecta, né, a visão das belas letras, do iluminismo e do renascimento com a visão dos românticos alemães e da modernidade de maneira geral, né? Então, enfim, mas sem mais delongas, vamos falar aqui sobre os 2 primeiros, que são um classificado como poesia e o outro um romance, né? Que são inclusive os 2 registros específicos que os românticos estabelecem para designar o que é literatura naquela época, né? Então, o primeiro deles é esse livro aqui, do Manuel de Barros. Tá aqui, ó, tá vendo? Menino do Mato, né? Que é um dos últimos livros do Manuel de Barros. Inclusive essa edição aqui, muito bonita, da Alfaguara, eu ganhei de presente da minha amiga querida Claudinha. Então, ó, um beijo para você, Claudinha. Tá? Livro fantástico, presente fantástico também. E já está lido, né? E devidamente, vocês podem ver aqui que eu até caiu aqui, eu rabisco tudo, faço várias anotações, né, no livro. Eu realmente, deixa eu até pegar aqui o marcador que caiu, né, que eu marquei aqui um negócio para poder falar com vocês. E o segundo livro, então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o livro do Manuel de Barros. O segundo livro é esse romance do Kazuo Ishiguro, escritor japonês radicado na Inglaterra, que se chama Um Artista do Mundo Flutuante, né? O Kazuo Ishiguro ganhou o Prêmio Nobel em 2019, então é um autor que eu tinha muito interesse em conferir,
e vou falar um pouquinho também sobre ele aqui no vídeo de hoje, tá? E tem os 2 livros teóricos, né? O primeiro deles é o História das Teorias da Comunicação, que é um livro que é muito utilizado nas faculdades de jornalismo, de comunicação, né? E eu tinha interesse em dar uma relida nesse livro para poder pescar algumas ideias aí para esse início de 2022. E também tem muita coisa interessante para dizer sobre isso, né? Sobre esse livro, tá? Que é do casal Armand e Michel Matelar, né? Franceses. E o último dos 4 é um livro que todo mundo conhece, né? Que é o Manifesto Comunista, do Karl Marx, né? Nessa edição aqui da editora se não me engano, da Fundação Perseu Abramo, deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é isso, da editora da Fundação Perseu Abramo com a Contraponto, né? Que também faz um trabalho muito interessante. Então, essa capa muito bonita, tá vendo? E além do texto propriamente dito do Marx e do Engels, né? Tem também artigos de vários pensadores marxistas brasileiros, como Daniel Arão Reis, né? Que é da área de História, Carlos Nelson Coutinho, o Leandro Conder, professor da PUC também, que faleceu há alguns anos. E eu tenho um grande livro dele aqui também, que chama-se A Questão da Ideologia, que um dia desse eu falo a respeito também. E outros autores aqui, né, da linha marxista, né? E, então eu começo até falando sobre o porquê que eu reli, né, já pela 2ª ou 3ª vez aí, o Manifesto Comunista do Karl Marx, né? Quem me conhece mais profundamente, quem conversa comigo de maneira mais detida sobre esses assuntos, sabe que eu não sou comunista, né? No sentido estrito do termo, né? Que seria uma esquerda radical. Mas evidentemente também não sou capitalista, porque eu acho que essas marcações muito específicas são rótulos muito ingênuos, na verdade, que não demonstram muito bem o que é a realidade, né? Na medida em que o mundo funciona de uma forma muito mais ampla, né, do que isso, né? A gente tem no Ocidente várias movimentações que são tanto movimentações capitalistas quanto movimentações comunistas que se configuram dentro do mesmo desenvolvimento histórico, né? Eu vou inclusive fazer um vídeo em breve falando um pouco mais detidamente sobre isso, mas apenas para resumir, né, isso que se chama de capitalismo seria a movimentação dos donos dos meios de produção em busca de mais espaço de poder no mundo, né? Então, quando você tem algum tipo de movimentação de posse, né, de empresas e etc., e ao mesmo tempo de movimentação de trocas em função dessas posses, você tem a movimentação capitalista. E essas movimentações podem ser tanto, vamos dizer assim, entre aspas, positivas, né, na medida em que isso cria, por exemplo, concorrência, né? Isso é interessante na maioria dos casos, mas isso também cria problemas, né, que são, por exemplo, um dos problemas que mais aparece nesse sentido é o da concentração de poder, concentração de renda, monopólios, oligopólios, né, que também são fruto dessas movimentações de poder dos capitalistas. Em contrapartida, você tem movimentações também nesse lado comunista, que são tanto movimentações, aspas, positivas, né? E um dia desse a gente conversa também por que eu estou usando essas aspas aqui para me referir a essa palavra positivo, mas enfim, né? São movimentações positivas do comunismo. Por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho obrigatória, né? Apenas para se ter uma ideia, quando o Marx e o Engels escreveram esse texto, que foi em 1848, a Inglaterra se transformava no primeiro país a estabelecer uma lei que delimitava uma jornada de trabalho de 10 horas no máximo para os trabalhadores. Antes disso, as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, né? Isso quando havia ali algum tipo de conexão de acordo, porque
na maioria dos casos, a coisa era escravidão mesmo, né? Assim, a expectativa de vida naquela época era de 35 a 40 anos, as pessoas morriam de tanto trabalhar, né? Então, assim, todas as conquistas que aconteceram no sentido de minimizar o tempo, por exemplo, de trabalho para os trabalhadores, são conquistas comunistas, né? Porque são tomadas de espaço de poder dos trabalhadores, né? Então, assim, eu acho muito engraçado quando uma pessoa diz que eu sou contra o comunismo e tal, mas a pessoa bate o ponto bonitinho lá, 8 horas, certinho, né? Entra no trabalho às 10, sai às 6, muito feliz, vai para casa assistir o seu futebolzinho, ou então a dama vai assistir a sua novela, vai assistir o seu futebol, enfim, cada um assiste o que quer. E a pessoa, né, de repente está ali cuspindo marimbondo contra o comunismo, aproveitando conquistas que vieram exatamente desse mesmo movimento que ela está criticando. Então eu acho muito engraçado isso, e é engraçado e ao mesmo tempo trágico, né? Porque, enfim, é muito isso das pessoas não se politizarem também, né? Então, para poder me preparar, aí que chega aqui o ponto-chave da questão, para me preparar para esse ano de 2022, que é um ano que vai ter muito debate, porque vai ser um ano de eleição, né? Eu decidi reler o Manifesto Comunista do Marx a partir obviamente, de um olhar que é um olhar que entrecruza campos de conhecimento aqui, e que não é um olhar de extrema esquerda, mas está longe de ser também um olhar de direita, porque, né, eu me enquadro ali numa posição um pouco mais à esquerda moderada, né, pensando o mundo a partir de uma conexão com a filosofia, com a literatura, né, e com a política também, né? Então, e além disso, tem outras questões também que eu quero conversar com vocês em outros vídeos, né? Que nascem da releitura do manifesto do Karl Marx, né? Que tem muita coisa interessante aqui que a gente pode pensar, né? E que eu vou fazer mais vídeos aí para a gente falar sobre isso em breve, tá? Sobre o livro do Armand Matelar e da Michelle Matelar, né, tem bastante coisa para dizer também. Acho interessante pontuar que esse retrato que eles fazem, né, do desenvolvimento das teorias da comunicação do século XIX, no finalzinho do século XIX até o século XX, e os vários desmembramentos que isso tem no século XX, é um retrato interessante porque demonstra para a gente as diferenças de enfoque, né? Então você tem teorias que começam a ponderar sobre a sociedade como um organismo, né? E essa ideia da sociedade como organismo, isso gera uma discussão sobre o conceito de comunicação dentro desse processo, e isso depois vai fazer uma curva para outras percepções e atinge, por exemplo, o que a gente chama de teoria crítica, né, que é a escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Benjamin, que são autores que já vão ponderar ali um certo quadro da comunicação problemático, chamando atenção para os jogos de poder que estão envolvidos na produção dessas conexões de comunicação, né? A sociedade de massa e tal, né? E as problematizações políticas disso. Então, assim, o livro é muito rico, né? Muito extenso, e tem e a gente pode pegar, por exemplo, para poder falar mais um pouco dele, que ele permite que você perceba que esse enfoque vai flutuando, né? De vez em quando você vê que a comunicação fica centrada no emissor, daqui a pouco ela vai para o receptor, né? De repente ela se desloca para a mensagem, né? E isso vai se configurando de diversas formas, e esse trabalho crítico dessas escolas que são listadas pelo casal aqui, pelo Armand e pela Michelle Matelar,
enfim, esse conjunto de autores que eles desenham aqui, demonstra bastante essas modificações, né, de percepção, e nos ajudam a estudar melhor esse tema tão importante, que é o tema da comunicação, das relações entre as pessoas e entre os meios de comunicação de massa, né, que na verdade é a grande questão aqui, né? Porque se a gente for pensar bem, esse conceito de comunicação ele cabe desde o início da história da humanidade, né? Porque só o fato do ser humano falar e escutar já é um processo de comunicação, ali você já tem uma conexão de comunicação envolvida, né? E no final das contas, esse tipo de abordagem aqui, né, do que se chama de teoria da comunicação, para quem não sabe, eu tenho faculdade de comunicação, fiz a graduação em comunicação e jornalismo, tenho mestrado em comunicação e psicanálise, e enfim, é uma área, é uma questão que é muito trabalhada na graduação, tanto na graduação quanto no mestrado, especificamente ou mais amplamente conectada com o tema da comunicação, dos meios de comunicação mais amplos, né? O que a gente chama de mídia de massa, enfim, e afins, né? Então é um livro muito interessante e está me ajudando bastante aqui a pensar diversas coisas e também me preparar para esse ano que está começando agora, que vai ter muita coisa nesse sentido, né? E para terminar o vídeo de hoje, né, falo um pouquinho também sobre os 2 livros, né, de ficção, que são esse romance do Kazuo Ishiguro, que é um romance que se desenvolve, né, a narrativa da história se dá entre os anos de 1948 e 1950, que é o período imediatamente posterior à rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, o Kazuo Ishiguro conta a história de um pintor de meia idade, já se aproximando ali do início da velhice, e esse pintor vai vivenciando e ao mesmo tempo rememorando questões ligadas a essa flutuação, né? A esse mundo flutuante, daí o título aqui, né? Que é esse mundo do Japão pós-guerra, que ao mesmo tempo ali está lambendo suas feridas, vamos dizer, né? De um país que né, se conectou com os nazistas e enfim, e deu a cagada que deu, que a gente sabe como é que foi, né? E ao mesmo tempo sofreu um ataque nuclear, que é um negócio, né, único na história da humanidade. Enfim, e o Kazuo Ishiguro, né, constrói a história do Masuji Ono, né, que é esse pintor que vai desenhando aí as impressões dele desse momento de flutuação do Japão. E ao mesmo tempo que ele vai falando do Japão propriamente dito, né, essas questões de modificação até arquitetônica da cidade e tal, dos meios sociais ali, ele também põe em discussão questões ligadas à própria prática da arte, né, da pintura, que é muito central também nessa história, né? E aí você percebe nitidamente o quanto que existe um tradicionalismo muito forte no Japão, né? Uma conexão ali muito nacionalista em certa visão de arte, e enfim, os espaços de abertura para visões mais modernas são bem restritos, né? E enfim, e também tem um destaque para um personagem que é o Ishiro, né, que é um menino que está ali, se não me engano, com seus 9 anos. Talvez eu esteja errando a idade aqui, mas é por aí. E ele também ele flutua de maneira curiosa ali na narrativa também, porque ele também vai meio que apresentando para o leitor uma certa dialética ali entre o homem que está envelhecendo e o garoto que está crescendo, né? E isso fica bem interessante, né? Então é um livro também que vale a pena vocês que estão assistindo acessarem, né? Um último comentário que eu acho importante colocar aqui é que, na verdade, em termos estéticos ou em termos de forma de texto, né, o Kazuo Ishiguro ele é bem conservador, na verdade. O texto dele flutua muito pouco, né?
para usar uma ironia aqui com o título, ele flutua muito pouco, né? Ele tem muito pouca metáfora, muito pouco experimento linguístico, né? É um livro muito sujeito, verbo, predicado, né? Aquela narrativa mais tradicional. Então, quer dizer, quem for ler, não espere tantos malabarismos, no bom sentido, né? Eu uso a palavra malabarismo aqui com um sentido positivo, textuais, né? Do Kazuo Ishiguro. E o comentário é válido porque ele ganhou o prêmio Nobel, então a gente fica sempre esperando, né, uma densidade, né, uma riqueza ali de inovação no texto que realmente nesse caso não aparece, tá? Enfim, e por último, vale citar o livro do Manuel de Barros, né, O Menino do Mato, né? E aí tem muita coisa legal, né? Manuel de Barros é um autor fantástico. Inclusive, vale fazer uma referência rápida aqui, porque o vídeo já está ficando longo, mas vale fazer uma referência rápida ao Manuel de Barros, porque eu estou agora começando o doutorado em literatura brasileira e vou fazer uma pesquisa sobre o Manuel de Barros. Então eu quero, inclusive, aproveitar esse espaço aqui de conexão com vocês para poder ir debatendo questões ligadas à minha pesquisa, para poder ir aqui também construindo esse processo de pesquisa junto com vocês também, dialogando aqui sobre o Manuel de Barros e outras questões aqui conexas, né? Então, enfim, rapidamente, esse é um livro de 2010, se não me engano, e tem muita coisa legal aqui, né? Tem versos fantásticos. Eu separei um aqui, eu vou tirar um dia aqui para fazer um vídeo falando só sobre esse livro, né? Mas eu tirei um verso aqui para poder apenas falar, né, de uma questão aqui que tem a ver com o outro livro que eu falei, que é um livro do casal Matelar, né, Armand e Michelle Matelar. E, enfim, para dar um certo exemplo aqui também para vocês de como que uma questão que você às vezes está lendo um livro, né, de teoria, depois você lê um livro de poesia e de repente aparece uma conexão entre eles, né, para vocês verem como é que essas fronteiras que separam a poesia da filosofia não são tão evidentes assim, né? Então, assim, o verso está na página 35 e diz assim: escrever o que não acontece é tarefa da poesia, né? Então, escrever o que não acontece é tarefa da poesia. E é muito interessante ler esse verso do Manuel de Barros, porque isso remete a uma questão das teorias da comunicação, né? Sobre o que é o conceito de acontecimento, né? Quer dizer, tem algumas vertentes que entendem que a poesia seria justamente aquilo que ainda não aconteceu, né? Então, os acontecimentos nessa perspectiva seriam as banalidades do cotidiano, essa normalidade da vida comum que a gente vive, né? Só que tem outras perspectivas dentro da comunicação que entendem o contrário, que na verdade o único acontecimento de fato seria justamente a arte, a poesia, enfim, algum deslocamento narrativo, ou enfim, simbólico, né, ou coisa do tipo, que crie alguma coisa de fato em algum momento, né? Então, o Manuel de Barros, ele, com esse verso, ele está se inserindo, pelo menos momentaneamente aqui, porque o poeta está sempre mudando, mas pelo menos momentaneamente ele está se inserindo nessa discussão, nesse lugar aqui de entender, né, a poesia como aquilo que não aconteceu ainda, né? E aí existe essa outra versão, essa outra visão que faz a gente entender a poesia e a arte e tal como um grande acontecimento de fato, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo aí. Se vocês curtiram, deixe o seu gostei, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!